Antes do surgimento do termo cinema novo no cinema brasileiro, é importante a gente entender os antecedentes que vão revelar esses jovens cineastas que vão revolucionar a estética do cinema, em nível mundial, inclusive. Então, ainda naquela época das chanchadas no Rio de Janeiro, um jovem cineasta paulista, por sinal, radicado no Rio de Janeiro, chamado Nelson Pereira dos Santos, vai fazer em 1955 um filme chamado Rio 40 Graus. Esse filme, ele se passa nos morros cariocas, ele tem a temática do samba, mas de uma maneira desmistificadora. Ele não vai procurar o que os críticos diziam que era fator de alienação, né? Ele não vai tratar o samba como uma coisa divertida, ele não vai tratar a vida no morro como algo engraçado ou como algo folclórico, ele vai desmistificar tudo isso. Ele vai mostrar o jogo do bicho, ele vai mostrar as mazelas daqueles que descem o morro todos os dias para tentar ganhar a vida de algum jeito, ele vai mostrar os problemas das escolas de samba para poder fazerem uma festa de carnaval, e tudo isso de uma maneira muito influenciada pelo neorrealismo italiano, que era aquela escola de onde veio Rossellini, de onde veio De Sica, em meados dos anos 40, quando acaba a guerra na Europa. E então, não havendo a possibilidade de um cinema industrial, esses cineastas italianos vão usar rolo de filme vencido, próprio povo como atores e atrizes, quer dizer, a realidade do próprio povo, cenários destruídos, quer dizer, a cidade de Roma bombardeada como um cenário natural para contar a história do povo. E o Nelson Pereira dos Santos vai fazer exatamente isso nesses dois filmes, Rio 40 Graus e depois Rio Zona Norte. Era para ser uma trilogia, ele não conseguiu fazer o terceiro filme. E esses dois filmes vão influenciar muito essa juventude, principalmente alguns jovens artistas que estão aparecendo, alguns jovens realizadores que estão aparecendo na Bahia. Bahia, nessa época, começa a aparecer como um polo cultural, principalmente aqueles jovens que estudavam ali na Universidade Federal da Bahia, que no final dos anos 50 ganha um reitor, recebe um reitor, quer mudar um pouco, quer dar sangue novo à produção de arte naquele local. A gente vai ver isso quando falar sobre Glauber Rocha, quando entrar de fato no cinema novo. Mas basta dizer que ao mesmo tempo que nós tínhamos no Rio de Janeiro 40 Graus, Rio Zona Norte, na Bahia nós tínhamos a Grande Feira, Bahia de Todos os Santos, Redenção, produções independentes, produções feitas por jovens que sonhavam em fazer um cinema diferente, que sonhavam em fazer um cinema que mostrasse ao brasileiro aquilo que era o Brasil. E aí o cinema novo vem nesse nicho, né? Vem nessa toada. O grande problema do cinema novo que a gente vai ver é que aquele diálogo que eles pretendiam estabelecer direto com o diálogo franco com o povo, com o público, não aconteceu, porque havia uma distância muito grande entre a estética bastante complexa deles e o povo que não estava, o grande povo mediano, que não estava ainda preparado para acompanhar. Eu fiz uma rápida introdução ao movimento do cinema novo, né, falando um pouco sobre o Rio 40 Graus e Rio Zona Norte, mas antes da gente entrar de fato nesse movimento, que foi o cinema novo, que predomina aí durante os anos 60, é preciso fazer uma contextualização a respeito de uma figura muito importante para a história do nosso cinema, que é o cineasta Anselmo Duarte. Bom, eu já me referi ao Anselmo Duarte anteriormente quando eu falei das chanchadas e da Vera Cruz, mas vamos lá, vamos recapitular. O Anselmo Duarte, cineasta que ele nasceu em São Paulo, né? Mas como desde a juventude, desde criança, tinha aptidões para dança, para canto, para interpretação, ele acabou indo para o Rio de Janeiro em busca de um espaço no mundo do entretenimento. E de fato conseguiu. Já nos anos 40, por volta dos 25 anos de idade, ele já era um ator requisitado para os estúdios daquela época. Na verdade, como eu falei antes, ele foi o nosso primeiro galã com nome e sobrenome, a estampar capas de revistas e tudo mais. Daí para Atlântida, para se tornar o galã da Atlântida, fazendo par romântico com a Eliana Macedo, foi um pulo. E como eu falei, ele também é alguém responsável por mudar a cara das chanchadas carnavalescas, colocando alguns elementos diferentes, assim como perseguições, lutas, um clima meio policialesco. Então vocês guardem essa informação que é importante para a gente entender daqui a pouquinho. Pois ele veio para São Paulo, trabalhou na Vera Cruz, também na condição de galã do elenco principal, fez Zequinha de Abreu no filme Tico Tico no Fubá, também participou de Sim a Moça, fazendo o primeiro papel masculino. Bom, o que acontece é que com o fim desses ciclos dos estúdios, né, da Vera Cruz, da Atlântida, da Maristela, esses diretores que pertenciam a esses estúdios ficaram um pouco à deriva e fazendo produções independentes. É o caso do Watson Macedo, não é? Do Carlos Manga, que foi para a TV. E o Anselmo Duarte não é diferente. Ele também ficou participando de produções independentes, ora em São Paulo,
ora no Rio de Janeiro, então em filmes como Depois Eu Conto, então Carnaval em Marte, Arara Vermelha, continuou atuando nessas produções independentes, no final dos anos 50. Só que ele nunca fez segredo para ninguém que o grande sonho, o grande projeto dele era também se tornar diretor. Não só atuar, mas também dirigir seus próprios filmes. E, de fato, em 1957, ele consegue reunir condições aqui em São Paulo para dirigir o seu primeiro filme, também estrelando, fazendo o primeiro papel. Trata-se de Absolutamente Certo, que é uma comédia musical que reúne todos aqueles elementos que já haviam sido consagrados pelas chanchadas, principalmente do Rio de Janeiro. Então, Absolutamente Certo é uma comédia bastante divertida, também traz os elementos policiais, também traz as pancadarias, as lutas, as historinhas de amor, né, do galã com a mocinha do filme e tudo mais, e é uma história muito interessante, porque conta a história de um rapaz chamado Zé do Lino, apelidado de Zé do Lino, vivido pelo próprio Anselmo Duarte, que trabalha como linotipista numa gráfica que imprime os catálogos telefônicos da cidade de São Paulo. E por causa disso, ele memoriza todos os nomes, telefones e endereços dos assinantes. O Zé do Lino é um rapaz pobre que mora na periferia da cidade e ele quer se casar com a noiva dele, né? Tem que lidar com a sogra meio megera, mas também de bom coração, vivida pela Dercy Gonçalves, um dos melhores papéis dela no cinema brasileiro, e tem que cuidar também do pai dele, que sofre de algumas limitações, vive numa cadeira de rodas. Então é o protótipo, assim, é o típico, é o arquétipo, na realidade, do herói das classes baixas, né? Do povo, vamos dizer assim. Acontece que o Zé do Lino, ele acaba sendo envolvido numa trama, aí, numa pegadinha de muito mau gosto, quando o antagonista da história, que é vivido pelo Aurélio Teixeira, resolve inscrevê-lo num programa de perguntas e respostas, algo que no começo da TV brasileira era muito famoso. Nesse programa de perguntas e respostas, ele vai exatamente colocar esse talento dele, que é a memória dele, para conseguir o dinheiro que ele precisa para poder fazer uma vida melhor. Só que esse pilantra que o Aurélio Teixeira representa, na verdade, ele controla uma espécie de máfia de apostas, né? Então a ideia é que ele vá acertando, o Zé do Lino vá acertando semana após semana todas as perguntas, até ser chantageado pelo antagonista para perder. E para isso ele vai chantagear pesado, vai sequestrar o pai dele e tudo mais. Então, entre essa trama vão sendo inseridos números musicais, vão aparecendo situações cômicas e tudo mais. Tendo o domínio desse estilo de filme como tinha Anselmo Duarte, não é à toa que Absolutamente Certo é uma das maiores bilheterias dos anos 50, que fez com que o Anselmo Duarte capitalizasse muito em cima disso. Com esse dinheiro, ele resolveu tirar um ano sabático. Foi para a Europa, passou pela Inglaterra, aprendeu muito com a escola de documentaristas, né, da Inglaterra, passou pela Espanha, participou como ator de alguns filmes lá também. Quando ele chegou na França, era a época do Festival de Cannes de 1959. E ele conta nas memórias dele que ele viu um pôster imenso anunciando que no ano seguinte haveria ali no Festival de Cannes a pré-estreia, quer dizer, a avant-première mundial do filme Rei dos Reis, que é o filme sobre a Paixão de Cristo, de 1960, grande filme bíblico ali da virada dos anos 50 para os anos 60. E aí, com muita vontade de progredir nesse trabalho, atrás das câmeras, aliás, ele falou, bom, eu vou voltar para o Brasil e vou escrever a minha história sobre os temas religiosos e no ano que vem eu vou trazer para bater de frente com o Jesus Cristo americano, ele fala. E foi isso que ele fez, voltou para o Brasil e começou a trabalhar num roteiro até interessante, com alguns temas religiosos, lidando ali com os mitos do cristianismo. E num determinado dia, um amigo dele, Flávio Rangel, diretor de teatro, o convidou para ir assistir a montagem de O Pagador de Promessas, de Dias Gomes, que o Flávio Rangel estava dirigindo no TBC. E aí, naquela noite, o Anselmo Duarte saiu da apresentação de O Pagador de Promessa, convencido de que aquele seria o filme que ele ia adaptar para o cinema. De fato, ali ele ia fazer a transição para o cinema sério. Tirando todos os contratempos que ele teve durante a produção na Bahia e tudo mais, não vale a pena a gente entrar nesses pormenores agora, quando o filme ficou pronto, era uma grande dúvida se de fato ele seria um filme bem sucedido, né, no exterior e tudo mais. Havia uma certa descrença, um certo preconceito, porque o Anselmo Duarte ainda trazia com ele essa imagem de galã das chanchadas, mas o tema de O Pagador de Promessa era muito interessante. Conta a história do Zé do Burro, que é
vivido pelo Leonardo Vilar, inclusive vivia o personagem já no teatro e o Anselmo levou ele para as telas, né? A história de Zé do Burro, que vai até Salvador, cumpriu uma promessa, carregando uma cruz durante o caminho todo, junto com a esposa dele, ele carregando aquela cruz, para poder entregar na igreja de Santa Bárbara, porque ele havia feito a seguinte promessa: durante uma tempestade um galho caiu e machucou o burrinho dele, e ele fez uma promessa de que se ele se curasse, ele levaria essa cruz até a igreja de Santa Bárbara. O problema é que ele fez essa promessa num terreiro a Iansã. E aí está estabelecido, então, o conflito entre religiões que vai permear o filme todo. O filme acabou indo para Cannes, saiu daqui desacreditado, chegou lá e ganhou a Palma de Ouro de melhor filme em 1962. Agora, não pensem vocês que foi fácil, eu tenho até aqui anotado, veja só, pro grande prêmio, o pagador de promessa desbancou, bom, Otto Preminger e John Frankenheimer, 2 diretores renomados do cinema americano, né? Aí vem O Anjo Exterminador, de Luiz Buñuel, Cleo da 5 a 7, de Agnès Varda, O Eclipse, de Antonioni, Electra, de Michel Cacoyanes, Longa Jornada à Noite Adentro, do Sidney Lumet, que aliás a Katharine Hepburn nesse festival ganhou o prêmio de melhor atriz, O Processo de Joana d'Arc, de Robert Bresson, e Um Gosto de Mel, do Tony Richardson, e vários outros. Então, quer dizer, não é pouca coisa. Voltou consagrado, voltou como um dos diretores mais promissores internacionais e talvez o mais importante aqui no Brasil. O grande problema é que isso aconteceu no momento em que estava havendo uma cisão muito acentuada, muito severa entre os movimentos cinematográficos aqui no Brasil, porque já começava a despontar o movimento do cinema novo, que, de certa forma, olhava com o nariz meio torto para essas pessoas, para esses profissionais que vinham do cinema, dos estúdios dos anos 50 e tudo mais. Por isso é que o Anselmo Duarte teve uma série de dificuldades para continuar com uma carreira regular. Mesmo tendo feito Vereda da Salvação, que foi segundo lugar no Festival de Berlim em 1964, concorrendo com Godard, inclusive, com o filme Alphaville, mesmo dirigindo Um Certo Capitão Rodrigo, que é uma saga já presente, consagrada na literatura brasileira, Érico Veríssimo, mas de fato esses entreveros entre a nova geração e a velha guarda meio que colocou o Anselmo Duarte no ostracismo. Ele continuou trabalhando como ator também. O último filme dele é de 1985, Brasa Adormecida, do Djalma Limão de Batista, que é uma refilmagem do Brasa Dormida, do Humberto Mauro, que a gente já viu anteriormente. Bom, essa foi uma pequena contextualização para mostrar a importância de O Pagador de Promessa para a nossa história. Inclusive, O Pagador de Promessa, além da Palma de Ouro do Festival de Cannes, ganhou mais uns 20 prêmios pela Europa naquele ano e foi o primeiro filme brasileiro indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro, ainda que não tenha ganho. No próximo vídeo, a gente vai tratar do cinema novo e também um pouco do cinema da Boca do Lixo, o cinema marginal em São Paulo.